Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira, 30 de junho, do Opinião Litoral. Vai analisar as notícias, as situações com você, o Roberto Mohamed. Mohamed, hoje é 30 de junho, último dia do primeiro semestre, dá para a gente fazer um balanço político, econômico e também de relações internacionais, que foi importante, do governo Lula. Se a gente começar pela política, é muito interessante que o ano começa com Arthur Lira, presidente da Câmara, pintando e bordando, mandando prender e mandando soltar. E o semestre termina com ele pianinho, quietinho, no lugar dele. O que aconteceu nesse percurso? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Bom, aí a gente tem que analisar o seguinte. Quem cria o Lira como sucessor do Eduardo Cunha? Bolsonaro. E por que isso? O Lira não tinha a dimensão política que ele tinha, que ele tem hoje. Não tinha. Bolsonaro não queria negociar com políticos, ele não queria negociar com deputado, não queria ter que negociar com ninguém. Então ele chama o Lira, que tinha acabado de se eleger presidente da Câmara, mas não era ainda, foi eleito dentro daqueles conchavos que era um cara que aprendeu com o Eduardo Cunha a fazer o toma lá da cá. Era uma reação ao Rodrigo Maia, não é? E aí chega para o Lira e fala, olha, o que você quer para você ficar encarregado de negociar com o Congresso? Eu não quero. O que faz o Lira? É criado, então, por sugestão do Lira, o orçamento secreto. E o Lira passa, quando se põe emendas do relator, na verdade é o presidente da Câmara que determina tudo aquilo, porque é ele que manda no relator, ele que vai escolher o relator. O Lira passa a ter um poder que nenhum presidente da Câmara anterior teve. Poder de facilitar a corrupção dentro da Câmara. Aumentar o toma lá da cá. É lógico que ele passa a ter uma dimensão muito maior de poder, mas ele continua sendo o político medíocre de Alagoas. Não adianta. A dimensão que o cara passa a ter não tem nada a ver com o tamanho dele como político. Tem a ver com o fato de que ele ganha mais dinheiro para comprar mais votos e ter controle sobre um número maior quando você tem um Congresso totalmente fisiológico e corrupto. Mas não torna o Lira um político maior do que ele é. Ele continua sendo um político pequeno, um aprendiz de Eduardo Cunha. Então ele entra no governo Lula achando que ele vai continuar fazendo e tendo o poder que ele tinha com o Bolsonaro, esquecendo quem é o Lula. Esquecendo que o governo Lula, o episódio do Mensalão mostrou muito isso. O governo Lula não terceiriza a compra de voto. Ele vai lá e negocia. Ao contrário do Bolsonaro, que não queria saber disso. Não queria ter o trabalho de fazer isso. E não queria que ninguém do governo dele fizesse isso, até porque não tinha quem fizesse. Para a gente lembrar bem, o Bolsonaro colocou o Onyx Lorenzoni, foi um desastre, depois tirou e foi trocando e nunca chegava num nome na Casa Civil que negociasse. Ficou no final Ciro Nogueira, né? Mas aí o que ele faz? Ele pega um cara do Centrão e põe lá. Porque ele não conseguia ter ninguém. Então, na verdade, o Ciro Nogueira estava lá para negociar o que o Lira quisesse. O Ciro Nogueira, inclusive, que em 2017 era desafeto do Bolsonaro. Né? Exatamente. Então, é preciso entender que essa dimensão política que o Lira teve deixou gravado na cabeça dele, isso é normal entre os políticos, é normal no ser humano. Ele começou a achar que ele tinha um tamanho maior do que era na verdade. O Lira é um político pequeno de Alagoas que foi alçado a essa condição por uma... tudo caiu no colo. Uma conjunção de fatores. Ele era um Severino Cavalcante melhorado, não era burro que nem o Severino. Mas foi mais ou menos esse tipo de político. Aí o Lira pega e acha que com o Lula vai fazer a mesma coisa. Eu tenho certeza que o que aconteceu ao longo desses 6 meses foi simplesmente o fato de que o Lula encheu o saco com essa arrogância do Lira e autorizou a Polícia Federal a trabalhar. Na verdade, ele se irritou com a dificuldade na tramitação e na aprovação de projetos do governo
de interesse do governo na Câmara. O interesse do país. O problema é quando o cara começa a atrapalhar a administração. Então era preciso uma reação. E o Lira representa aquilo que tem de mais sujo, de mais podre na política. Ele é o típico político sujo, vagabundo, que não presta. Ele é ruim, ele é mau, ele é corrupto até a alma. Então é aquele cara que você não pode confiar, é aquele cara que você não pode fazer acordo, porque ele rompe, ele só vê aos interesses dele. E justamente por isso, as pegadas dele nessa operação dos kits de robótica é um negócio assim, vergonhoso, de agendas com nome, com endereço, todos eram assessores dele, todos era gente ligada ao gabinete dele, justamente para ele ganhar dinheiro e comprar deputados com o troco. E nessa semana a Polícia Federal identificou pagamentos em nome de Arthur com H, pegou o inquérito e jogou para o Supremo pela posição dele de presidente da Câmara de Deputados. A polícia prendeu com a Lava Jato, a Polícia Federal. E agora, ao menor problema de fórum privilegiado, ela manda para o Supremo. Aí o Supremo decide se ele quer ou não. E eu tenho certeza que vai. Então, o Lira termina o semestre com uma dimensão muito menor do que a que ele pensava. Na verdade, termina com a dimensão a dimensão é uma coisa, o tamanho é outra. O tamanho dele, ele agora vai começar a ver o tamanho verdadeiro dele. A dimensão ele ainda tem, porque ele ainda lida. Enquanto não acabarem com o orçamento secreto, enquanto não acabarem com essa compra de votos na Câmara, a dimensão dele não cai, mas com muito menos poder. Por quê? Vamos começar a pular do barco, Paulo. Muita gente que está com ele hoje já vai começar a conversar com o vice-presidente da Câmara, que é um deputado do Republicanos de São Paulo, Marcos Pereira. Isso já está acontecendo. Por quê? Porque todo mundo começa a ver, eu não vou ficar no barco do cara, porque o barco do cara vai afundar. E aí, quando eles começam a perceber isso, os movimentos também começam. Ou para convencê-lo, quem sabe daqui a um mês ou dois, a renunciar, ou ser apeado do cargo, como foi o Eduardo Cunha. Outra personagem que mudou de dimensão nesse semestre é a Marina Silva, que começou muito apagada no Ministério do Meio Ambiente, com o Arthur Lira, a Câmara, podando bastante a área de atuação dela. Vieram os vetos do Lula agora no começo de junho e ela parece readquirir o tamanho dela como ministra do Meio Ambiente. Ao mesmo tempo em que o Lula, porque o Lula ele dá uma no cravo, uma na ferradura. O Lula acabou de receber o presidente da Argentina essa semana e a Argentina está desesperada. O governo argentino está desesperado. Os países da América do Sul pediram ao FMI ajuda para a Argentina. Porque a situação da Argentina eles não querem que caia na mão de novo da direita. Ao mesmo tempo que não querem uma ameaça de ter a Cristina Kirchner de novo. Nenhum deles quer. Então é preferível reeleger o atual presidente, rompido com ela, que daria uma nova cara a esse peronismo de centro-esquerda que está na Argentina. Porque é curioso, o peronismo, muita gente acha que é uma corrente política de esquerda, e está errado. Existe peronismo de direita, existe peronismo de centro e peronismo de esquerda. Peronismo é um negócio muito amplo na Argentina, que está muito mais ligado à figura do Perón do que necessariamente ideologia. E o Lula começou a flertar com a possibilidade de financiar um gasoduto entre Brasil e Argentina, que na Argentina tiraria esse gás do xisto betuminoso. Acontece que o xisto, isso no mundo todo, nos Estados Unidos, vários estados proibiram a exploração do xisto betuminoso. O xisto é uma rocha com propriedades muito semelhantes à da exploração do petróleo, só que ele é explorado como? Rachando essas rochas de xisto. A Amazônia tem muito xisto. E não compensa explorá-lo economicamente, porque o dano ambiental dele é 10 vezes pior do que o do ouro, da mineração
ilegal, da exploração de madeira ilegal, porque não leva nada em conta. O dano ambiental do xisto betuminoso, em contaminação de reserva de água, de solo, é muito grande. Tanto que, por exemplo, nos Estados Unidos, metade dos estados proibiram a exploração do xisto betuminoso. E já se fala há muito tempo da exploração do xisto. O Bolsonaro queria retomar a exploração do xisto no Brasil e não conseguiu, porque quase no mundo todo está sendo proibido a exploração do xisto. Você quebra a rocha, eles falam de fraction way, eles destroem a rocha, vão fazendo aberturas nela com explosivos e aí esse gás é liberado. Mas o dano ao meio ambiente é brutal. E o Brasil, com uma política ambiental que o Lula usou na campanha toda, não pode financiar esse tipo de exploração na Argentina. Tem que viabilizar que a Argentina não precise fazer isso e possa ter acesso ao gás boliviano, por exemplo, que é muito mais barato e farto. O gás boliviano é farto. E nós temos também reservas de gás na Bacia de Santos, que são capazes de, através de um gasoduto, chegar na Argentina. Então eu acho que a postura está errada. É que o Lula estava no clima, essa semana, de tudo que o presidente da Argentina pedia, ele sorria e falava que ia dar. Mas, na verdade, eu acho que seria um tiro na água, justamente puxando o que você falou da Marina Silva, porque com uma agenda ambiental como a do Brasil, a gente não pode ficar financiando exploração de xisto, muito menos comprando o gás que vem do dano ambiental que essa exploração vai causar na Argentina. Politicamente, outro assunto de relevância desse primeiro semestre foi, primeiro, os atos de 8 de janeiro, vandalismo, depredação, depois as descobertas que se fizeram de minuta de golpe, de participação do Anderson Torres, de conversa do Mauro Silva, e agora o Bolsonaro enfrenta 16 processos, de inelegibilidade, inclusive um nessa semana, o da reunião com embaixadores. Na semana passada, eu cheguei a dizer que eu apostava que o Cássio Nunes ia pedir vista. E já ficou claro que ele não vai pedir. Ele ficou constrangido. E, na verdade, a gente tem que entender um pouquinho o que é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque, como eu disse aqui também na semana passada, essa coisa toda com o Zanin, na minha opinião, um tremendo exagero e esquecendo a história. Todos os ministros do Supremo chegam lá porque são ligados ao presidente da República. O único que não fez isso foi o Lula naquela primeira leva de nomeações dele com o Aires Brito, que não era ligado a ele, com o Joaquim Barbosa, que foi por currículo que ele escolheu, porque ele queria um negro no Supremo Tribunal Federal, e o Márcio Tomás Bastos trouxe o currículo do Joaquim Barbosa, que era do Ministério Público no Rio de Janeiro. Então, tirando aquela primeira nomeação em que o Lula quis mostrar que era um cara que não ia seguir a linha dos anteriores, de colocar seus líderes no Supremo, na verdade depois ele retomou o caminho com a nomeação do Toffoli e aí seguiu. O Ricardo Lewandowski tinha sido uma exceção na primeira leva, na segunda leva. Mas, na verdade, o Lula tentou na primeira leva não fazer isso. Ser um estadista. Ser um estadista. É que não dura muito tempo, essa vontade dura 6 meses para um presidente da República. O Cássio Nunes percebeu que ele iria se tornar antipático ao resto da corte. E a última coisa que o ministro quer é mostrar para todo mundo que ele não presta, ou que ele está a serviço de um determinado grupo ou ideologia. Ele tem que se mostrar confiável, Paulo, porque é um órgão colegiado. E é uma vergonha para um membro de um órgão colegiado quando o grupo todo está contra ele. Ou seja, toda vez que ele for relator de uma ação, vão derrubar as decisões dele. Isso vai pegar mal, tem uma hora que enfraquece o poder do ministro. Ele tem que saber negociar, ele tem que poder negociar dentro da corte. Para quem não sabe e está afastado do ambiente de tribunais, existe até um acordo tácito em algumas turmas de que a gente previamente discute a matéria para que as decisões sejam sempre unânimes. É justamente para que não haja o desgaste de um dos julgadores sempre é contra, porque aí vai chegar a vez dele como relator e vai acontecer isso. Então, o Cássio Nunes percebeu que se ele pedisse vista, seria encarado pela corte de uma maneira muito ruim.
pelos pares dele no Tribunal Superior Eleitoral. E ele é muito novo de Supremo e muito novo de TSE. O que faz ele? Mantém a fidelidade ao Bolsonaro votando a favor do Bolsonaro, ou seja, contra a inegibilidade. Mas não pede vista, que era com o que o Bolsonaro contava. Na verdade, no TSE, esse pedido de vista, ao contrário do que acontece no Supremo ou no Superior, no TSE tem prazo, então não ia adiantar muita coisa ele pedir vista. Mas atrasaria o processo, ou pelo menos tiraria o foco desse período atual. Mas não deu certo e eu tenho que fazer aqui o meia-culpa, falei, errei. Achei que o Cássio Nunes teria coragem de encarar o resto do TSE, mas não vai ter, não. Ele vai votar a favor do Bolsonaro, não vai ficar numa saia justa, vai mostrar a sua lealdade, mas não vai pedir vista para não ficar antipatizado com os outros membros do tribunal. O Opinião Litoral para o intervalo. Na volta, a gente faz um balanço da economia do Brasil nesse primeiro semestre. Voltando com a Opinião Litoral desta sexta-feira, o Roberto Mohamed fazendo com você um balanço econômico, político e de relações internacionais desse primeiro semestre que se completa hoje do governo Lula. Um fato importante do governo Lula foi a aprovação, que ainda depende de alguns trâmites, do arcabouço fiscal. O interessante dessa aprovação é que o mercado reagiu de uma maneira positiva. A bolsa subiu, o dólar caiu depois dessa aprovação do arcabouço fiscal, não porque se considere que é muito bom, mas porque se considera que não é tão ruim como podia ser, não é verdade? Foi na questão do menos pior. Na verdade, o Haddad foi tímido, ele não quis provocar uma crise com o Congresso para ficar aumentando a discussão. Agora, se eles foram tão econômicos naquilo que eles poderiam ter feito, Paulo, não era para a Câmara ter reagido como reagiu. Quer dizer, se eu estou sendo mais comedido para facilitar a aprovação, não vai a Câmara criar problema. É a mesma coisa que você faz uma proposta de acordo para liquidar logo e o cara fica botando jabuticaba no negócio. Aí você fala, dane-se, se a gente vai ficar discutindo, então eu não faço mais acordo. É mais ou menos assim que a coisa funciona. O grande problema é que o Congresso é o problema de você ter um político como o Lira. A diferença entre Senado e Câmara está aí. O Rodrigo Pacheco, ele é um cara que veio, que ninguém conhecia, mas que assumiu um protagonismo porque ele tem uma qualidade. Ele tem visão política. Já o Lira não tem, porque o Lira é pequeno. O Lira é diminuto. O Lira é aquele político que quer ficar milionário e que é o toma lá da... Ele só sabe fazer isso, ele não sabe pensar. Ele não pensa, ele só sabe fazer conta. Ele calcula, ele sabe fazer bem percentual, 10%, 20% de 1.000, tá? Isso ele sabe fazer. Agora, saiu daí, ele não consegue pensar o país, ele não consegue entender que eu tenho um lado negro da força, mas eu tenho o outro lado, e aí eu vou tentar trabalhar nos dois. Ele não faz isso. Ele quer ser Darth Vader o tempo todo. Então, esse é o grande problema dele. Ele tem que pensar um pouco que de vez em quando ele tem que usar o lado dele, Obi-Wan Kenobi, e ele não faz isso. Ele só pensa nisso porque ele não tem um lado Obi-Wan Kenobi. Ele não tem um lado que pensa, que raciocina, que tem compaixão. Não, ele só pensa nele. E aí, ao pensar só nele, ele não pensa no país. A Câmara modificou pouco, mas modificou algumas modificações importantes no arcabouço fiscal. Agora, a discussão realmente da economia que permeou o semestre todo, que atravessou o semestre, foi a questão dos juros a 13,75% ao ano, mantidos pelo Banco Central. Você nota que está começando a virar uma unanimidade de que o Roberto Campos está sabotando o governo. Mas ficou o semestre todo, né? Exato, ele está sabotando o governo. Agora começa a ficar mais claro. Mas por que agora ficou mais claro? Como o André disse essa semana, o André Roncalli, aqui no programa.
O Roberto Campos Neto está começando a incomodar aqueles para qual ele presta serviço. Que o André fala de República da Faria Lima, eu falo que é o mercado, aquela meia dúzia que manda no mercado. Por quê? Porque se todo mundo começar a quebrar, os caras que vivem de especulação não ganham dinheiro. Então, ele está começando ele está começando a perder o apoio, e aí esses caras que controlam televisão, controlam rádio, controlam os grandes jornais, começam a dar patada. Eu acho que o Roberto Campos vai ter sérios problemas nos meses de julho e agosto, justamente porque o pessoal começa a se revoltar com essa postura do Copom, cuja ata saiu na terça-feira, apontando esses motivos absurdos para a manutenção dos juros nesse patamar. Não tem justificativo. E aí ele começa a ter uma visão geral de que ele está sabotando deliberadamente o governo por questões ideológicas. Você entende que a grande questão da economia nesse primeiro semestre foi a manutenção da taxa básica de juros nesse patamar? Não só, eu acho que sim, mas foi primeiro... eu coloco 3 fatores aí, Paulo. O primeiro, que o governo agiu certo em focar na inflação, no controle da inflação. Isso realmente aconteceu e a gente já está vendo aí que está dando certo. O segundo, e aí eu acho que foi um erro de estratégia do Haddad, como ele ficou muito preocupado com a noção geral do que o governo teria como imagem lá fora para os investidores, tentando acalmar o Roberto Campos pela via amigável, o que não deu, e eu acho que ele estava errado desde o início, é que ele foi muito tímido em relação a 2 coisas. O petróleo, quer dizer, a Petrobras, que continuou com aquela política de diminuir investimentos ao máximo e aumentar a lucratividade para distribuir dividendos, num claro sinal de que dane-se a economia, e não havia necessidade de fazer isso. E eu não acho que o mundo responderia de outra forma, porque nenhuma empresa no mundo distribuiu dividendos como a Petrobras, Paulo, nenhuma. Das petrolíferas, então, nenhuma, estão todas muito abaixo. Então, esse exagero, eu acho que seria uma sinalização para o mercado de que, vamos moralizar isso aqui, porque está virando sacanagem. E o terceiro, aí sim, aí você tem razão, que é a questão dos juros. Então, na verdade, teve os 3 fatores, o governo conseguiu combater os 2. Deixando claro na Petrobras que não vai aceitar mais essa dolarização de todo o sistema, de todos os componentes do preço. A questão do arcabouço fiscal, mas essa preocupação, como aconteceu, de só o Banco Central, porque não é só o Banco Central, a gente discutiu na terça-feira com o André. Se os juros fossem o motivo principal da paralisação da economia, como é que nós poderíamos explicar inflação caindo, bolsa subindo e dólar caindo? Não tem explicação. Porque, como a política de juros sendo determinante, a lógica seria inversa. Eu sufoco a economia, eu paraliso as operações de crédito, a bolsa cai, o dólar sobe e a inflação aumenta. Não aconteceu. Mas não foi por causa do Banco Central, como o Roberto Campos Neto agora, dando uma desperto, diz, olha como eu estava certo, a inflação caiu. Não, a inflação caiu apesar dos juros, dessa política de juros, que eu já expliquei aqui. Não adianta ele ser mentiroso, hipócrita, fazer o que quiser, dizer que juros altos é receita para a inflação. Taxa de juros elevada é receita para inflação por demanda. Inflação por demanda é aquela em que o consumo de um país está aquecido, a produção não acompanha e você tem inflação pela regra mais básica de mercado, que é da oferta e da procura. É simples, chama-se inflação por demanda. Eu tenho um mercado consumidor consumindo demais. Isso acontece quando eu tenho oferta de crédito para que esse consumo aconteça, porque consumo não acontece assim, ao Deus dará, porque existe uma oferta de crédito. Aí então, por que a economia ortodoxa diz, olha, aumenta os juros, porque aí eu diminuo a oferta de crédito, diminuindo a oferta de crédito, eu diminuo o consumo. Diminuindo o consumo, eu baixo a inflação porque eu equalizo oferta e procura. Tá, regra básica, nem sempre funciona, mas existe para isso.
Quando a inflação é especulativa, como é o caso da nossa, não é por demanda, porque a gente está vivendo no lado do consumo uma recessão, nós temos desemprego alto. Quando você tem desemprego, você não tem inflação por demanda. A gente não tem quem compre. Aí o cara pega e usa uma receita que só serve para um tipo de doença, um remédio para um tipo de doença, que para outro tipo de doença ele mata. É mais ou menos a história do Viagra. Ah, você vai conseguir transar, tá legal, mas vai morrer do coração se você tiver problema cardíaco. Então, é a mesma coisa que ele fez. E é perigosíssimo o que ele fez. Por isso que eu digo aqui desde o início do governo, Roberto Campos Neto é um sabotador, um hipócrita e um mentiroso que está movido por ideologia. Agora, esses temas foram os principais do primeiro semestre e é provável que o segundo semestre seja dominado pela discussão da reforma tributária no campo da economia. Existe um pessimismo em torno do que pode acontecer aí. É aquela história da montanha tá grávida, e quando faz o parto é um rato, sai um rato do parto, né? Pode acontecer isso com a reforma tributária? Então, eu não gostei dessa reforma tributária. Ela cria o IVA, né? O Imposto sobre Valor Agregado. O IVA já existe em mais de 90 países. Que é um imposto que une serviços, produção, e eu junto o IPI, o ICM e o distribuição, ISS. tudo, né? Eu acho que o modelo é mais ou menos esse mesmo, com alíquota federal, e era só resolver o problema. Eles estão querendo criar um conselho para aplicação disso, eu acho que está errado. A guia, e isso hoje é muito mais fácil fazer. Quando você faz o recolhimento eletrônico, Paulo, e já existe um modelo no Simples. É só fazer o IVA ele incidindo sobre tudo. Eu acho que tinham que incorporar o IOF nos impostos que ele vai engolir, o Imposto sobre Operações Financeiras. O IVA deveria ter, quando você recolhe a guia, automaticamente já vai a alíquota federal, a alíquota estadual e a alíquota municipal. Já define ali. E com detalhe, o banco já acredita na conta do ente público, ou seja, o dinheiro da União já cai no Tesouro Federal, o dinheiro do Estado cai no Tesouro Estadual e o dinheiro municipal no Tesouro Municipal. A alíquota. Acabou. Quando eu, contribuinte, recolho a guia, ela já está acreditando nos três. É a mesma coisa que acontece no Simples. Porque aí você acaba, o problema todo é que eles não querem acabar, o governo federal principalmente, não quer dar autonomia para os governadores e para os prefeitos. Ele quer todo mundo com o chapéu na mão, que é a política de hoje. Se, por exemplo, eu tivesse na divisão do imposto de renda também 3 alíquotas, eu vou pagar para a União tanto, para o Estado tanto e para o município onde eu moro tanto. Vocês iam ver que o poder de prefeitos e governadores ia aumentar muito. E eu acho certo isso acontecer. Tem que vir mais responsabilidade? Não tem dúvida que tem que vir mais responsabilidade. Agora, tinha que vir também uma regra, Paulo, que eu duvido que vai acontecer. Porque uma coisa é a reforma tributária, outra coisa é a reforma fiscal, que no Brasil ninguém fala. Reforma tributária é aquilo que você arrecada, que eu vou mudar. A reforma fiscal é como eu divido o bolo. Essa não vai acontecer. E como eu gasto também, né? Por quê? Porque a reforma fiscal deveria acabar... ela tem que trazer também maiores responsabilidades. Ou seja, o governador roubou mais que os outros, o governador fez o diabo, tira ele de lá. De uma forma mais fácil. Eu acho que tinha que acontecer imediatamente esse tipo de coisa. Mas algo que me incomoda muito e que não aparece nesse arremedo de reforma tributária e que a gente discute há 30 anos, né? Eu acho que você ouviu de todos os governos que entraram falando que iam fazer reforma tributária. Você tem que corrigir algumas injustiças fiscais que existem, como, por exemplo, eu vi, inclusive, vamos tentar trazer ela aqui agora como só professora de Direito, a Janaína Pascoal, infelizmente, porque eu acho que ela está fazendo falta, mas ela veio se insurgir contra, por exemplo, a questão do imposto sobre herança, que a gente chama de ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que na verdade hoje incide sobre tudo. Eu acho que o ITBI tinha sim
que ter a alíquota aumentada e progressiva. Mas o ITBI ele também incide sobre a venda, sobre a negociação de imóveis. Sim, né? o que eu acho? Quando a gente fala do ITBI, eu sempre levantei essa questão. Ora, eu não posso... Hoje eu cobro ITBI sobre tudo, Paulo. Tudo. Inclusive aquela única casa de uma família que tem 6 filhos. E é uma casa na periferia. É um absurdo essa casa pagar ITBI. Você tem que ter uma isenção. Ou seja, eu acho que heranças até R$200 mil, R$300 mil, que é o valor de uma casa, é isento. Não tem que pagar. A partir daí, você vai estabelecendo alíquotas progressivas para chegar, eu acho, tem que chegar até 30%, 20%. Você pega um cara que deixa, por exemplo, 700 imóveis para 3 filhos débeis mentais, esse cara, essa herança tem que ser muito bem tributada. É gente que nunca fez nada na vida, nunca produziu nada na vida, não tem a menor noção do que é o mundo. Nasceu, simplesmente. Aí recebe tudo aquilo, não, tem que pagar, é o ônus. Né? Já que você você herda isso e não consegue, não fez nada por isso, você tem que pagar. Então, o causa-mortes, eu acho que ele deveria ser calculado em função do valor. As heranças bilionárias deveriam pagar muito mais e ter uma faixa de isenção, tanto na venda, que seria o que você fala, é o intervivos, que a gente chama, na venda de imóveis até R$300 mil ou R$200 mil, e no causa-mortes até R$200, R$300 mil também. E o causa-mortes incidindo sobre tudo, sobre dinheiro em bancos, sobre ações, sobre tudo. Eu acho que faltou isso na reforma. Faltou essa abrangência de corrigir. Isso é justiça social, isso não é aumento de imposto. Nesse caso, é justiça social. Eu acho que é assim que se faz. Assim como o IPVA sobre helicópteros, lanchas. Isso também é uma coisa que já deveria ter sido corrigida faz tempo, mas como eu disse para o Kim aqui, tem que vir acompanhado de uma mudança legal de circulação de helicópteros, lanchas, navios aqui, para que você evite essa coisa de registrar lá fora, porque lá fora não vai pagar o imposto. Então, quer voar aqui, quer navegar aqui, vai ter que tirar uma certidão de propriedade provisória que vai gerar arrecadação de PVA. Aí você tem justiça social, não é aumento de imposto. O Opinião Litoral para o intervalo bem rapidinho. Na volta vamos falar sobre esse primeiro semestre do governo Lula na área internacional. Muita viagem e resultado. Tem resultado? Depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, nesse 30 de junho, sexta-feira, nós estamos fazendo um balanço assim do que aconteceu nesse primeiro semestre que se encerra hoje no Brasil, primeiro semestre do governo Lula. Na política internacional, o Lula, como se previa, viajou bastante, falou muita bobagem. Como é que você avalia? Porque teve a questão do Maduro, que o Roncalha fez um contraponto aqui a essa crítica generalizada ao elogio que o Lula fez ao Maduro. Tem a questão da Ucrânia e principalmente a reaproximação com a América do Sul e com a Europa. Vamos por partes. Eu não concordo com aquele ponto de vista do Roncalha de que Estados Unidos ficou quieto em relação à recepção ao Maduro, porque é melhor que o Brasil faça essa aproximação do que a China ou a Rússia. Eu até entendo o ponto de vista dele, ele não está errado, segundo o ponto de vista dele, mas é preciso uma ação dura dos países da América do Sul, já que tem até o apoio dos Estados Unidos, porque a situação na Venezuela atinge todo mundo. Então eles têm que usar isso. O Lula errou, ele tem que se aproximar, ele tem que restabelecer as relações, mas ele tem que usar isso para dizer para o Maduro, você está errado. Você vai convocar eleições, teu ciclo chegou ao fim. Então esse foi o erro do Lula. Quando ele diz que o que está acontecendo na Venezuela é narrativa, ele fica cego, ele finge que não está vendo o que está acontecendo lá e acha que o Maduro é um líder natural do país. E não é.
E foi isso que o presidente do Chile e o presidente do Uruguai quiseram colocar bem claro para ele. Você não pode falar em nome de todos nós, por quê? Porque isso não é uma narrativa. O que acontece na Venezuela é real, e eu estou pagando preço. A Colômbia está pagando preço, porque os venezuelanos estão fugindo. E você está gerando uma crise mundial, você sucateou a tua produção de petróleo, você fez o preço do petróleo aumentar. Então, tem uma série de coisas em cima, ô Paulo, que o Roncalli é aquela história. Eu quero justificar de uma forma, mas eu acabo esquecendo outras. Maduro é um lixo na política, porque ele sequer se compara ao Chaves. Se o Chaves já era ruim, o problema do Maduro é que é um cara desequilibrado, um psicopata, substituindo um cara que jogava xadrez, que era o caso do Hugo Chávez. E aí é o exemplo do que aconteceu na sucessão. Ele está matando a Venezuela. E aí o Brasil erra, assume uma posição. Concordo, é melhor o Brasil do que a Rússia ou a China. Mas, ao mesmo tempo, ele também não pode pegar e dizer continua como está. Tem que haver uma mudança, e o Brasil perdeu a oportunidade, naquele momento, do Lula ter jogado pesado com o Maduro. Falou, olha, eu vou te apoiar, mas você vai convocar eleições. Chegou a hora de acabar com isso. Você tem que deixar todo mundo ir lá e ajudar a resolver o problema do país, porque está fazendo mal para toda a América do Sul. Eleições decentes, né? Porque eleições... Sim, eleições de verdade, não como foram as últimas. Em relação à Ucrânia, ele foi absolutamente infeliz, porque está prevalecendo o entendimento do Celso Amorim de que a política externa brasileira, como foi nos 14 anos de PT, com a Dilma nem tanto, mas nos 14 anos de PT, de ser antagonista dos Estados Unidos. Quando a Rússia é antagonista, ou a China é antagonista, ou a Índia, nós estamos falando de 3 economias que estão a anos-luz da nossa. A Rússia nem tanto, né? Não, a Rússia está também. A Rússia pode não ser economicamente, mas a Rússia tem uma coisa que nós não temos. Ela é uma potência militar. Está tomando um cacete danado na Ucrânia, mas ela é uma potência militar. Então vamos devagar, a gente não se compara a eles. Ela é uma potência militar no potencial nuclear que ela não pode usar na guerra da Ucrânia. Exatamente. Então vamos deixar claro que a Rússia compensa a falta de grana com excesso de armas, que justamente faz com que a China a apoie incondicionalmente, porque a China sabe que se precisar, é lá que ela vai buscar. Porque ela não é uma potência militar no nível da Rússia. Índia e China têm essa posição ambígua com a Rússia, porque sabem que lá é o depósito se elas precisarem ir para o pau. Na verdade, é isso que está acontecendo. Enquanto a Índia é a maior compradora de caças da Sukhoi. Então, é preciso entender como é que funciona essa geopolítica. Aí chega o Lula, e em 3 oportunidades, unicamente com a orientação do problema do Celso Amorim, que tinha que estar em casa gozando a aposentadoria do Itamaraty, se posiciona como? Eu vou fustigar os americanos. Então, vocês estão incentivando a guerra, eu não posso me indispor com o Putin, mas eu também não vou... Na verdade, a mesma postura do Bolsonaro, absolutamente idêntica, por razões diferentes. Agora, ficar falando que a Ucrânia é tão culpada quanto a Rússia... Gente, a Rússia podia, de forma inteligente... Todo mundo fala, qual era a saída da Rússia? Muito simples. Até quem não tem coragem de falar, mas defende a Rússia nessa guerra... A Rússia perdeu a chance, porque era um elástico que não ia arrebentar. Era um elástico que ia ser esticado até onde o Putin quisesse. No final, ele mostrou que as Forças Armadas russas não são tudo aquilo que todo mundo pensava. Ele podia ter continuado a manter essa lenda. Quando a Ucrânia entrar na União Europeia, é o de menos, Paulo, porque nós estamos falando de economia, de trazer o euro para perto. Não tinha problema. O problema era a OTAN, colocar armas de curto alcance a 150 quilômetros de Moscou. O que ele tinha que ter feito naquele momento? Ele falou, olha, não estica a corda. Chama os países europeus, a comunidade europeia e os Estados Unidos e diz, olha, não estica a corda.
Quer entrar para a comunidade europeia? Eu não me oponho. A OTAN não. A OTAN aqui não vai entrar. Ele poderia ganhar, inclusive, dizer, olha, eu não quero a OTAN nos 3 países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia. Falou, não quero a Finlândia na OTAN, Suécia. E não quero a Suécia e não quero a Ucrânia. Acabou, fez isso, pode botar na comunidade europeia, eu não vou brigar com ninguém, vamos fazer o gasoduto, vamos fazer linha de trem e vamos abrir economia, não tem problema. Agora, eu não quero armas de curto alcance na minha traseira. Ele não fez isso. Ele superestimou a capacidade dele, porque ele tem uma obsessão, que é tomar os territórios. Ele tem que abrir um caminho por terra para a Crimeia. Tem alguns fatores aí que estão sendo colocados, mas dá para fazer aquele jogo duplo. Financia o rebelde para tornar aquilo independente, depois pede anexação na Rússia, faz plebiscito querendo fazer parte da mãe Rússia. Tinha N formas de jogar, ele não precisava ter invadido. Então foi um erro de cálculo e eu não tenho como justificar isso. Eu não tenho como justificar uma invasão covarde, que foi o que o Putin fez em relação à Ucrânia. E aí o presidente da República do Brasil chega lá fora, querendo arrumar a imagem que o Bolsonaro destruiu, e fala as bobagens que ele falou, se recusa, inclusive, ele se recusou, não vem com esse discursinho que foi de agenda, ele se recusou a receber o presidente da Ucrânia. O presidente da Ucrânia de vez em quando me cansa também. Não dá para levar ele a sério. Mas, neste caso, você não pode defender nunca uma invasão, Paulo. Uma guerra provocada porque ambos os lados se provocaram é diferente. Agora, a Rússia invadiu a Ucrânia deliberadamente, sem ter esgotado todos os canais possíveis. Se o Putin mostrasse os dentes e negociasse, a OTAN não ia para lá. Mas, infelizmente, ele preferiu inverter a ordem das coisas. A própria entrada da Ucrânia na comunidade europeia aconteceu no início da guerra. E poderia ter sido retardada se a capacidade de negociação do Putin tivesse sido colocada em prática. Alguma perspectiva de solução para essa crise? Em curto prazo, não. A não ser... os Estados Unidos estão jogando muito pesado na Ucrânia. Porque a Ucrânia, na verdade, está se alimentando de equipamentos militares americanos para uma contraofensiva. Eu acho que a coisa começa a complicar a partir do momento que a Ucrânia, empurrando as tropas russas, comece a atacar a Rússia. Aí a coisa começa a complicar. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira, o último desse semestre, agradecendo ao Roberto Mohamed a participação como comentarista, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte, e a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até segunda-feira, que é a semana que vem, que é próximo semestre, e um ótimo fim de semana para você, que você merece.